Oi, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. No vídeo de hoje eu vou dar a dica de 5 livros que vão chegar nas livrarias entre o final de março e o comecinho de maio. Se você já frequenta o canal, você sabe que essa é uma lista que de vez em quando aparece. Então, como o próprio nome diz, é uma lista, então muitos lançamentos dos próximos meses vão ficar de fora, né? Porque a gente teve que fazer um recorte. Mas de qualquer forma eu fiz uma seleção aqui de ficção e não ficção, tá? Dessa vez eu misturei, que vão chegar nas livrarias agora entre o final de março até o comecinho de maio. São livros que têm a ver com temas que a gente já conversou aqui no canal, com livros que têm aparecido aqui no canal e que eu achei que vocês podem gostar também. Então, vou deixar essas dicas e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de compra de cada um dos livros, lembrando que se você comprar ou o livro que eu mencionei ou qualquer produto pelo link, você vai ajudar o canal. Bom, começando por um livro que está sendo reeditado agora dessa vez pela Antofágica com um novo projeto gráfico e uma nova tradução, que é um livro adorável chamado Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse livro, se você ainda nunca leu, é uma recomendação muito boa, assim, daquele tipo de livro que você lê, depois de alguns anos você relê. Eu li a primeira vez no final da adolescência, já tem bastante tempo. E o livro é uma troca de cartas entre este poeta, muito famoso e muito reconhecido, né, o Rainer Maria Rilke, trocando cartas com um escritor que estava começando, né? Então esse escritor que estava iniciando a carreira, né, que estava dando os primeiros passos ali na literatura, escreve para o Rilke pedindo alguns conselhos e, por surpresa dele, o Rilke responde. E aí começa uma longa troca de cartas entre essas duas pessoas. Se você gosta de ler, se você gosta de livro, de literatura desse universo, você vai gostar muito dessa troca de cartas, porque eles trocam muitas ideias em relação à literatura, a livros, à vida literária, à poesia, mas não é só isso. Essas trocas de cartas, elas tocam em temas como arte, como vida, como felicidade, se sentir bem, propósito de vida. Então é realmente um daqueles livros que você lê, fica pensando nele, depois volta. É uma leitura muito rápida, porque são trocas de cartas, né? Então são cartas que não são tão extensas assim, mas que pode deixar uma marca muito positiva em você, como deixou em mim, como deixou em várias pessoas. É um livro muito conhecido, né? Já tem muitas traduções aí, mas eu trouxe aqui para o vídeo porque a Antofágica, que é a editora que está relançando, ela sempre olha com bastante atenção tanto para o texto quanto para o lado gráfico do livro. Os livros da Antofágica são visualmente muito bonitos, além de muito bem traduzidos, e sempre nos livros tem alguns capítulos assim, tanto no começo quanto no final, né, introdução, prólogo, epílogo, que explicam e jogam luz em algum aspecto do livro. Então, uma super recomendação para vocês, e chega nas livrarias no dia 25 de março. Segunda recomendação já não é uma dentro assim do universo da literatura, mas é um livro que se chama Sobre Desistir, do Adam Phillips. Pelo que eu vi, é um livro em que o Adam, né, que é um psicoterapeuta, reflete sobre o tema da desistência e coloca algumas questões pra gente de como que a gente precisa, às vezes, desistir de alguma coisa para que uma nova aconteça ou para que a nossa vida tenha um movimento, para que a gente mude a nossa vida de alguma forma. O Adam Phillips tem um outro livro muito interessante que se chama, se não me engano, O que Você É e o que Você Quer Ser, em que ele discute muito a questão da frustração, sobre como as vidas que a gente não viveu, elas ocupam um lugar muito grande na vida que a gente vive. Então, às vezes a gente se pega pensando, poxa, como será que estaria a minha vida se eu tivesse tomado tal decisão ao invés dessa? As nossas vidas paralelas, né? Todas as nossas vidas que a gente não vive. O livro argumenta que elas tomam um espaço muito grande na vida que a gente está vivendo. E o Sobre Desistir, que é um lançamento que vai chegar nas livrarias no dia 22 de abril, ele discute sobre a questão da desistência. Então, eu estou muito curioso para ler e acho que vocês podem gostar também. Em terceiro, uma outra não ficção. Essa eu acho que vai ser um pouco polêmica,
que é Mundo em Disputa, da Marcia Tiburi. Marcia Tiburi, nos últimos anos, vem ganhando mais destaque, mais pela atuação política, digamos assim, que ela tem. Então eu sei que algumas pessoas, por essa razão política, já não vão curtir tanto assim essa recomendação, outras vão gostar justamente pela atuação política e tá tudo bem, mas o livro não é necessariamente sobre política partidária. Pelo que eu vi, ela discute nesse novo livro como que o lugar da utopia, que é aquele futuro glorioso que a gente pode esperar, tá saindo de cena e estão entrando cada vez mais narrativas distópicas, ou seja, o oposto da utopia, né? Que o mundo não vai dar certo, catástrofes e tudo de ruim que abarca uma distopia. E como que a gente pode pensar sobre essas questões? Eu fiquei bem interessado, nunca li muita coisa da Marcia assim na vida, já li algumas coisas de filosofia há bastante tempo. Desses livros mais políticos, mais em relação à sociedade, ainda não tive contato, mas esse novo me chamou muita atenção. Ele chega nas livrarias no dia 22 de abril. O próximo é um livro que eu tô muito curioso para ler, mas muito curioso mesmo, que se chama Faca, do Salman Rushdie. Se você não conhece, esse é um dos autores mais conhecidos e mais reconhecidos também de literatura estrangeira atual, né, contemporânea. E se você não se lembra, em 2022, se não me engano foi em agosto de 2022, o Salman Rushdie foi vítima de um atentado. Uma pessoa o esfaqueou por razões políticas e religiosas, então ele foi esfaqueado, perdeu a visão de um dos olhos, e nesse livro ele conta como foi passar por isso e como foi a recuperação e todas as reflexões que esse atentado trouxeram para ele. Deve ser uma leitura pesada, não deve ser uma leitura leve, mas deve ser uma leitura muito interessante. O Faca chega nas livrarias no dia 16 de abril. Por último, um livro que chega nas livrarias em maio, que eu fiquei muito surpreso quando eu vi na lista de pré-vendas da livraria que eu estava olhando, que é o Hur. O livro se chama Hur, Os Robôs Universais de Rossum. Este livro é do Karel Čapek. Esse autor já apareceu aqui no canal em uma listagem que eu tinha feito de livros para 2023. E o Karel Čapek, ele tem a particularidade de ser um autor de ficção científica, de ter imaginado mundos totalmente diferentes, mas ele, pelo menos aqui no Brasil, ele não é tão lido, né? Um autor, digamos, mais lado B. E isso se deve à falta de traduções dos livros dele. Já tinha muito tempo que uma nova edição de um livro dele não saía aqui no Brasil. Essa edição vai sair agora no comecinho de maio, e este livro tem a particularidade, ele é uma peça, ele é uma peça de teatro, e foi a primeira vez na ficção que foi empregado o termo robô para imaginar o aparelho que a gente pensa, né, quando a gente pensa num robô hoje em dia. Ele foi o primeiro autor que usou essa palavra nesse sentido que a gente conhece até hoje. E essa peça, ela imagina um futuro em que todos os trabalhadores de uma nação vão ser robôs, só que em algum momento da construção do código desses robôs, eles começam a sentir raiva. E aí começam a acontecer as coisas. Um lançamento muito interessante de um autor que ficou esquecido no Brasil durante muito tempo e que vai chegar agora nas livrarias no dia 3 de maio. Leitura interessante. Bom, essa foi a listagem dos livros, espero que vocês tenham gostado. Se você sabe ou se você lembra de algum lançamento que vai acontecer agora nos próximos meses, deixa aqui nos comentários. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter o link de cada um deles. Se você se interessar, você pode comprar pelo link e ajudar o canal fazendo isso. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!